Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal e ao nosso desafio das súmulas. Espero que vocês estejam bem. Nesse vídeo a gente vai estudar a súmula 230 do Tribunal Superior do Trabalho, que diz respeito ao tema de aviso prévio. Vamos trazer aqui algumas discussões bem interessantes com relação principalmente ao tema da proporcionalidade do aviso prévio, em quais situações pode-se exigir um aviso prévio maior do que 30 dias, ou se não pode, se também beneficia a empresa ou só o empregado. Discussões que surgem a partir aqui do nosso estudo da súmula 230. Então vamos lá, vamos começar então. A súmula está aqui na tela e ela fala o seguinte: é ilegal substituir o período que se reduz da jornada de trabalho no aviso prévio pelo pagamento das horas correspondentes. Qual é o fundamento dessa súmula? O aviso prévio, a gente sabe que ele vai ter, é um instituto bifronte, a gente pode dizer. Porque o aviso prévio ele é concedido tanto pelo empregador ao empregado, quanto pelo empregado ao empregador. Os dois vão ter o dever, em princípio, a obrigação de conceder o aviso prévio. O que acontece aqui é o seguinte: o que acontece é que essa súmula ela menciona, especificamente a situação do aviso prévio concedido pelo empregador. Tá? Não está mencionando aqui, a súmula não abrange a situação do aviso prévio concedido pelo trabalhador, pela empregada, pelo empregado ao empregador. Não, esse não. Aqui eu estou falando da situação do aviso prévio concedido pelo empregador. Por quê? Porque na situação em que o aviso prévio é concedido pelo empregador, é nessa situação que vai incidir o artigo 488 da CLT que está aqui na tela. É aquele artigo que fala, olha, o horário normal de trabalho durante o aviso prévio, se a rescisão tiver sido promovida pelo empregador, aviso prévio, portanto, concedido pelo empregador, o horário normal de trabalho será reduzido de 2 horas diárias sem prejuízo do salário integral. E aí o parágrafo único completa e faculta ao empregado trabalhar sem redução de 2 horas diárias, ocasião em que poderá faltar ao serviço sem prejuízo do salário. Essa parte aqui morre e aí a gente vai ter por 7 dias corridos, que é a única hipótese que restou. A hipótese anterior é uma hipótese que a nossa Constituição de 88 não acolheu, porque o prazo mínimo do aviso prévio ele é o prazo de 30 dias por força da Constituição de 88. Maravilha? Então percebam, aviso prévio concedido pelo empregador, eu vou ter aqui duas possibilidades. Primeira possibilidade, redução de 2 horas diárias de trabalho. É um direito do trabalhador, portanto, que ele tem essa redução de 2 horas diárias. Ou, então, caso o empregado opte, faculdade do empregado, portanto, isso aqui não é opção do empregador, é faculdade do trabalhador, ele pode optar por 7 dias, 7 dias, 7 dias corridos, Cadê? Onde é que está aqui? Poderá faltar ao serviço por um dia e por 7 dias corridos. Aqui sublinhei aqui, 7 dias corridos, ele vai poder faltar ao serviço. Qual o objetivo dessa previsão legal do 488, caput parágrafo único da CLT? O objetivo dessa previsão legal é permitir que o trabalhador, que vai ficar sem o emprego, já que o empregador deu um aviso prévio para ele, é permitir que esse trabalhador procure um novo emprego. Então essas 2 horas por dia, não é para ele ficar lá de bobeira, ficar no sofá vendo Netflix. É claro que ele pode fazer isso, ele pode ficar no sofá vendo Netflix se quiser. Mas o objetivo da lei é fazer com que nesse período de redução, 2 horas diárias ou 7 dias corridos, é que esse empregado possa procurar um outro emprego, já que o emprego vai ser a fonte de subsistência, a fonte de manutenção da maioria da população brasileira. Esse que é o objetivo. E aí, a gente, diante desse objetivo, a gente já compreende aqui o raciocínio da súmula 230, que faz todo sentido. Se o objetivo é esse objetivo, então, de permitir que o trabalhador procure outro emprego, essa é uma questão que é uma norma cogente. Isso aqui é uma questão de ordem pública. Cadê minha caneta? Isso aqui é uma questão cogente, é uma norma de ordem pública. Ordem pública. Ou seja, não pode ser afastado. Não se pode, por exemplo, o empregador, até o trabalhador, ainda que o trabalhador queira, não se pode combinar, olha, você me paga mais 2 horas por dia, ou você me paga mais 7 dias aqui, por exemplo, no final, e aí a gente fica tudo certo assim. Não, isso não pode, isso é uma norma imperativa, uma norma de ordem pública cogente, porque ela tem o seu objetivo maior, que é o objetivo justamente de permitir que o trabalhador procure um novo emprego. E aí, portanto, vai ser ilegal qualquer prática, qualquer combinação, ou prática unilateral do empregador, ou ainda que seja combinado com o trabalhador, como eu disse, pouco importa. Esse
aviso prévio, então, ele vai se considerar como não concedido. E a consequência, então, da súmula 230 é a seguinte: se houver a prestação de serviços, né, durante o aviso prévio, estou falando aqui de aviso prévio trabalhado, né? Claro que o aviso prévio, nesse caso, é o aviso trabalhado, né? Eventualmente, o empregador ele pode conceder o aviso prévio indenizado, né? E aí, no indenizado, é claro, você sequer tem espaço para pensar em aplicar o 488. O 488, a gente só pode cogitar de aplicar esse dispositivo no aviso prévio trabalhado, né? Não no aviso prévio indenizado, né? No indenizado, o trabalhador não vai trabalhar, então é claro que você não vai ter redução de horas, tá? Mas beleza, a consequência aqui disso aqui vai ser qual? Esse aviso prévio, então, em que não houve observância das 2 horas diárias de redução ou dos 7 dias corridos, né, 2 horas diárias ou 7 dias corridos, se isso não for observado, esse aviso prévio se considera não concedido e o empregador ele vai ter que conceder um outro aviso prévio, ainda que judicialmente, ainda que seja reconhecido apenas judicialmente, num processo judicial, mas um novo aviso prévio, a partir de quando terminou aquele aviso prévio anterior, né, aquela situação anterior, esse empregador ele vai ter que conceder um novo aviso prévio, e esse período do aviso prévio a gente sabe que ele integra o contrato de trabalho para todos os fins, né? Inclusive aqui vai gerar, por exemplo, reflexo para 13º, para férias, para recolhimento de FGTS, todas as consequências do aviso prévio, né? É um novo aviso prévio que vai ter que ser concedido e contado a partir daquele anterior, já que o anterior não valeu, tá? Não valeu porque foi feito de forma ilegal, como prevê aqui a súmula, tá? Bom, já que a gente está refletindo com relação ao aviso prévio, eu trouxe aqui mais alguns pontinhos para a gente poder aprofundar aqui, né? O pessoal que está no meu canal geralmente é um pessoal que gosta de aprofundar, estudar mais a fundo o direito do trabalho, né? Conhecer as posições também bem atualizadas do TST, e eu trouxe aqui para a gente poder aprofundar. Inicialmente, só lembrando aqui, essa lei aqui é a lei do trabalhador rural, né? Do trabalho rural, 5889/73. O artigo 15 prevê uma situação um pouco diferente com relação ao aviso prévio no caso do empregado rurícola, né? Na situação do rurícola, rescisão também promovida pelo empregador, o empregado rural vai ter direito a um dia por semana, né? Então, aquela situação que a gente acabou de ver, 2 horas por dia ou 7 dias corridos, isso aqui vale para o empregado urbano. Para o empregado rural, né, vai ser um dia por semana. É um pouco diferente aqui a lógica, talvez pelas peculiaridades do trabalhador rural, né, pelos deslocamentos maiores, né, ele vai ter que sair de um local para outro, de uma cidade para outra, deslocamento no campo, que é mais difícil, né, à noite também, e aí por isso que o legislador ele traz essa regra diferenciada para o empregado rural, beleza? Mas o que eu quero ver com vocês aqui é o seguinte: eu trouxe alguns julgados bem recentes do TST. Esse aqui é um julgado de junho de 2023, da 7ª turma, relator ministro Alexandre Belmonte, tá? Aqui qual é a situação? Aqui é uma situação em que o TST ele vem reiteradamente afirmando que a proporcionalidade do aviso prévio, tá? Preste atenção nisso, é importante. A proporcionalidade do aviso prévio, ela é um direito que foi instituído apenas em benefício do trabalhador. Tá? A proporcionalidade ela vem apenas para beneficiar o trabalhador. Felipe, isso não seria anti-isonômico, não seria inconstitucional? Não, porque são situações diferentes, né? Quando o artigo 7º da Constituição ele prevê lá o direito ao aviso prévio proporcional, ele prevê que o aviso prévio proporcional é um direito dos trabalhadores. O aviso prévio proporcional, quer dizer, essa proporcionalidade, esses dias a mais que vão ser dados no aviso prévio, isso é um direito de quem? Do empregador? Não. Isso é um direito do trabalhador. Está no artigo 7º da Constituição. E o TST vem interpretando assim a Lei 12.506, de 2011, que foi a lei que regulamentou essa questão da proporcionalidade do aviso prévio. Tá? Embora a lei não seja tão clara como a gente gostaria que ela fosse, o fato é a lei já indica, né, que o aviso prévio é concedido ao trabalhador, ou seja, como um direito ao trabalhador. Tá? E a gente sabe que como é que vai ser calculada essa proporcionalidade do aviso prévio, né? Então, percebam o seguinte, eu falei no começo do vídeo que o aviso prévio é um instituto bifronte. E ele é bifronte, tá? O aviso prévio ele é bifronte e existe uma isonomia, sim, com relação ao aviso prévio, no que tange aos 30 dias. Ou seja, aquele aviso mínimo de 30 dias, né, o aviso prévio de 30 dias, esse sim ele é igual, ele vale para os dois. Ele vale para o empregador
e ele vale para o trabalhador, né? Ele vale para os dois, né? Tanto é que o empregado, quando vai pedir demissão, né? Quando ele quer se demitir, ele quer parar de trabalhar, o empregado, o trabalhador, também tem que pré-avisar, né? E se o empregado não pré-avisar, o empregador pode fazer o quê? Descontar, né? O empregador pode fazer o desconto relativo ao período do aviso prévio, né? Porque o aviso prévio, nesse caso, volto a dizer, os 30 dias, eles são um direito recíproco dos dois. Agora, a proporcionalidade, quer dizer, os dias a mais, né? Como é que funciona os dias a mais? Para cada ano, né? Passou de um ano de serviço, você vai acrescentar mais 3 dias de aviso prévio, né? Então, se o empregado trabalhou, por exemplo, 1 ano e 2 meses, por exemplo, ele vai ter direito de receber quanto? 33 dias de aviso prévio, né? Porque são os 30 dias normais, digamos assim, que todos vão receber, e mais 3 dias porque ele passou de 1 ano. E assim você vai, né, até 20 anos, né, em que você vai acrescentar mais 60 dias, totalizando aí um máximo de 90 dias. 90 dias seria o máximo. 60 dias proporcionais, né, 60 proporcionais, mais 30 normais, que vai totalizar os 90 dias. Esse vai ser o limite aí do aviso prévio proporcional. Muito bem, e essa proporcionalidade, esses dias a mais aqui, os 3 dias a mais, ou os 60 dias a mais no máximo, esses aí são um direito exclusivo do trabalhador, tá? O próprio TST reconhece aqui, esse julgado ele menciona essa situação, né? É direito exclusivo do empregado, resilição pelo empregador, ou seja, dispensa sem justa causa, né? Sem justa causa. Qual foi a situação aqui? Vamos ver aqui a ementa rapidamente. Ela fala, olha, na hipótese de rescisão, né, resilição, unilateral de iniciativa patronal, dispensa sem justa causa, para falar o português claro que é isso, né? Somente pode ser exigido do empregado o cumprimento de 30 dias de trabalho, aviso prévio clássico mínimo. No caso em exame, a empregadora exigiu que o empregado trabalhasse o período relativo ao aviso prévio proporcional de 5 dias, que somado ao período mínimo de 30 dias, totalizou 35 dias. E aí o acordo regional declarou a nulidade desse aviso prévio e, levando em conta o pedido, condenou a reclamada a pagar uma indenização correspondente ao aviso de 35 dias. Né? Essa decisão em consonância com a jurisprudência do TST. Tá? Qual é a situação aqui? Né? Aqui no exemplo concreto aqui, né? Eu não sei como é que eles chegaram a 35, né? Mas aqui 35 dias. Né? Então esse empregado teria o direito de receber 35, e provavelmente o pedido foi feito dessa forma, tá? Porque em geral você teria que ter 30, 33, 36, 39, sempre múltiplos de 3, né? Porque a cada ano você vai acrescentar 3 dias no aviso prévio, conforme a gente explicou aqui. Mas muito bem, tá? Aqui, por algum motivo, 35 dias. E aí o empregador, perceba o seguinte, estou falando de uma dispensa sem justa causa, tá? O empregador mandou o trabalhador embora sem justa causa, e exigiu o aviso prévio. Você vai trabalhar o aviso prévio, não vai ser o aviso prévio indenizado, vai ser o aviso prévio trabalhado. Beleza. Só que o empregador exigiu que o trabalhador trabalhasse os 35 dias. Será que ele pode fazer isso na visão do TST? Não. Na visão do TST, né, o aviso prévio trabalhado, o trabalho durante o aviso prévio, ele vai ser no máximo de 30. No máximo de 30 dias. Ah, mas e os 5 dias que ele tinha direito? E os 6 dias? E os 9 dias que ele tinha direito porque ele tem a vitória proporcional? Ele perde isso? Não, ele não perde. Só que vai ser indenizado. O restante vai ser indenizado. Na visão do TST, volto a dizer, o aviso pré-proporcional, a proporcionalidade do aviso é um direito apenas do empregado e não do empregador. Né? Então, se o empregador dispensa sem justa causa, ele pode exigir o aviso? Sim, ele pode exigir, dentro do prazo máximo de 30 dias, né, que é o aviso prévio bilateral, que é um direito bilateral. Os dois têm esse direito, empregado e empregador. Com relação ao excesso, com relação à proporcionalidade, aqui no exemplo dos 5 dias, poderia ser mais, poderia ser menos, não, esse valor vai ter que ser indenizado, vai ter que ser pago lá no TRCT. Tá? Não pode se trabalhar nesses dias da proporcionalidade. Tá? Então perceba o seguinte, inclusive essa visão do TST, ela resolve um outro problema, né? Porque se a gente pensar, qual é o problema que surgiu também? O seguinte problema, olha só, né? Na situação, a gente viu então que a cada 30, no aviso prévio, então 2 horas a menos de trabalho por dia,
ou 7 dias corridos. O empregado vai ter o direito de não trabalhar, empregado urbano, né? Que é o que geralmente a gente vê mais. Bom, muito bem, é isso aqui. Se a gente pensasse aqui num aviso prévio proporcional, isso aqui no aviso prévio de 30 dias, beleza, é fácil da gente calcular, da gente visualizar. Agora, e se for um aviso prévio, digamos lá, com um total de 69 dias? Tá? Então, 30 dias do normal, mais 39 proporcionais. É possível? Sim, é possível. Esse empregado tinha, por exemplo, aqui, salvo engano, 14 anos de casa, alguma coisa assim, 13, 14 anos de casa. Entre 13 e 14 anos de casa. 69 dias de aviso. Bom, como é que ficaria aqui nesse caso, né? Será que eu teria uma redução de 2 horas por dia durante os 69 dias? Será que esse empregado faltaria 7 dias corridos no final dos 69, então trabalharia 62 e faltaria 7? Será que seria isso? Né? Não fica uma situação meio estranha, meio esquisita? Fica, certamente fica uma situação bastante estranha. Né? Mas é uma situação que não acontece. Não acontece por quê? Porque o TST, ou não deve acontecer, né, pelo menos, porque o TST fixou seu entendimento, fixou sua jurisprudência no seguinte sentido. Meu amigo, nesse caso aqui, por exemplo, se for uma dispensa sem justa causa, o empregador pode exigir o trabalho aqui nos 30 dias, né? E nos 30 dias você vai ter a redução de 2 horas diárias, ou de 7 dias corridos, beleza. E os 39 dias proporcionais aqui, vai ter que ser indenizado isso daqui. Isso aqui vai ser pago. Né? Então esse problema, aí ficaram discutindo, a doutrina ficou discutindo muito. Ah, como é que vai ser? 2 horas todos os dias e tal? Ou será que não vai ser? Aí veio o Ministério do Trabalho com nota técnica e tal. Se discutiu muito isso quando veio a Lei 12.506, tá? Mas o TST então já bateu o martelo. É claro que isso aqui comporta entendimentos diferentes, né? A pessoa pode pensar que todo mundo é livre para pensar diferentemente. Mas o fato é, se um processo como esse, uma situação como essa chegar ao Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho provavelmente, né, muito possivelmente, o TST ele vai modificar aqui e vai aplicar esse entendimento. Que parece ser o entendimento mais adequado, parece ser o mais correto, né? Então essa redução aqui de 2 horas diárias, 7 dias corridos no final, isso aqui se aplica para o aviso prévio tradicional, clássico de 30 dias. A proporcionalidade, volto a dizer, é um direito do trabalhador. Está no artigo 7º da Constituição como um direito. A proporcionalidade, vou dizer de novo, a proporcionalidade do aviso prévio é um direito do trabalhador. Portanto, não pode ser aplicada aqui para exigir, por exemplo, que o trabalhador trabalhe mais 30, mais 60 dias. Não é para isso que foi criado. Na verdade, foi para estimular a permanência do emprego, foi para trazer uma vantagem adicional para o empregado que tenha mais tempo de casa, né? E não para forçar esse trabalhador a ficar vinculado a um posto de trabalho, por exemplo, por 90 dias. Não faria sentido, porque aí seria, não um direito do trabalhador, mas seria quase que uma punição desse trabalhador, percebe? Então essa que é a lógica do TST e que parece correta, tá? Detalhezinho aqui é o seguinte, esse julgado que eu coloquei para vocês aqui, da 7ª turma, ele falou o seguinte, se tiver que trabalhar os 35 dias, aqui por exemplo, o aviso prévio como um todo seria nulo, tá? A gente não conseguiu ter detalhes aqui do processo, mesmo vendo inteiro o teor do acórdão, não dá para ter certeza aqui do que aconteceu, porque a gente não tem acesso à petição inicial, por exemplo, aqui, ao próprio recurso, né? Enfim, e fica difícil saber. Mas aqui, o entendimento que o TST vem aplicando em geral não é esse, não é dizer que todo o aviso prévio vai ser nulo. Tá? Então, digamos lá, aviso prévio 36 dias. Aí o empregador fez o trabalhador trabalhar os 36 dias. Né? A consequência que o TST, em geral, tem adotado é essa aqui. Né? A sua exigência pelo empregador impõe o pagamento de indenização pelo período excedente a 30 dias. Ou seja, não seria todo o aviso prévio que seria nulo, né? E não vão ser os 36 dias, por exemplo, que vão ser desconsiderados e vai ter que conceder um novo aviso. Não é isso. Né? Na verdade, apenas os 6 dias que foram trabalhados lá em desacordo, né? Porque o máximo seria de 30 dias, apenas os 6 dias é que teriam que ser pagos. Né? Teriam que ser pagos, teriam que ser indenizados. É isso que fala aqui esse julgado recente também, 2019, da SDI 1. Tá? Esse caso que eu botei aqui parece uma situação mais atípica, né? Porque já trabalha com 35 dias, já trabalha com essa ideia aqui de todo o período, né? Então certamente alguma peculiaridade da causa, da petição inicial, do recurso, né? do acórdão regional que levou a isso, tá? Mas em geral é esse entendimento aqui. Vai indenizar apenas o período excedente,
tá? E trouxe por fim aqui mais um julgado da terceira turma, também de 2019, né? E que menciona isso, né? É clara, essa lei que previu a proporcionalidade do aviso prévio é clara em considerar a proporcionalidade como uma vantagem estendida aos empregados, sem a bilateralidade que caracteriza o Instituto original, né? E aqui fecha, né? O relator aqui, ministro Maurício Godinho Delgado, ele fecha com uma frase muito interessante. Ele fala o seguinte, olha, o cumprimento de um aviso de 60, 80 ou 90 dias ou desconto salarial nessa mesma proporção fariam a ordem jurídica retornar a períodos selvagens da civilização ocidental, antes do advento do próprio direito do trabalho. Situação normativa incompatível com o espírito da Constituição do direito do trabalho. Opa, acabou que saiu aqui, mas vocês conseguiram ver, né? Então, só fechando aquele entendimento ali que a gente colocou. Deixa eu conseguir voltar aqui para a tela, acabei virando aqui sem querer, né? Mas aqui só para fechar a leitura aqui, né? Incompatível com o direito do trabalho brasileiro, tá? Então o ministro Godinho aqui, fechando aqui, explicando para nós aqui essa situação e deixando clara essa visão do TST, tá? Então aqui o julgado não fala isso, mas mesmo raciocínio vai se aplicar no pedido de demissão. Então se for uma situação de pedido de demissão, é claro que nesse caso o empregado ele vai ter que conceder o aviso prévio? Vai, mas ele vai ter que conceder o aviso prévio de 30 dias, e não de 60, de 90 dias, tá? E também o raciocínio que se aplica aqui nos julgados, a gente viu com relação à dispensa sem justa causa, né, em que o empregador somente pode exigir o trabalho nos 30 dias. Essa é a visão, portanto, atual do Tribunal Superior do Trabalho com relação a esse tema, e a gente conseguiu analisar isso a partir da súmula 230, né, cuja análise a gente fecha aqui nesse momento então. Tá bom, minha gente? Se você tá comigo até aqui nesse vídeo até agora, não deixe de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo com pelo menos um amigo, um colega, curta, comente aí, a aba de comentários é livre, né, para que o nosso canal possa continuar crescendo e possa alcançar mais gente e ajudando mais pessoas. Grande abraço, obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.